Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 27 de novembro e o texto diz assim: o que você tem priorizado? Aí o autor citou o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês, né? Serão nos acrescentadas. Mas eu quero ler o texto completo de Mateus 6. Abra comigo a sua Bíblia. No livro de Mateus, capítulo 6, dos versículos 25 ao 34. Onde a palavra de Deus diz assim: a ansiosa solicitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, possa acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Você pode acrescentar 1 minuto ao curso da sua vida? 10 minutos, 1 hora, 1 dia? Nós não podemos acrescentar nada ao curso da nossa vida, né? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia de hoje o seu próprio mal. Quer dizer, basta o dia de hoje o que já acontece no hoje. Não fica preocupado com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã ainda não chegou e você não pode controlar o amanhã. Você só pode controlar o dia de hoje, que é o dia que Deus te deu como um presente, como uma dádiva, para você viver. Viver com abundância, viver com alegria, viver com sabedoria, viver dependendo de Deus. Porque se você vive o dia de hoje do jeito que Deus quer que você viva, intensamente, cuidando de você mesmo, cuidando da sua família, cuidando dos seus afazeres, Deus está cuidando do amanhã. Para quando você chegar no amanhã, Ele já está lá te esperando. A gente não pode fazer nada no amanhã. A gente só pode fazer algo hoje e agora. Amém? Então vamos lá para o texto do livro, para a gente ver aqui o que o autor preparou para nós, tá? Então o autor do livro diz assim, olha: a obediência ao direcionamento de Deus é algo que devemos praticar e que nos levará ao destino que Ele tem para nós. Deixe-me compartilhar algo. Há alguns anos eu estava pronto para ministrar em um retiro. O meu horário seria antes do jantar, porém senti de Deus que deveria ministrar após o jantar, pois caso isso não ocorresse, eu estaria limitando a mensagem que Deus tinha para nós naquela ocasião, devido ao pouco tempo disponível. Conversei com a equipe e assim o fizemos. A experiência foi extraordinária. A celebração começou às 9 da noite, sem hora para acabar. Lembro-me muito bem de que já se passava das 2 da manhã e ainda estávamos todos lá envolvidos em um grande mover, envolvidos no mover de Deus, o qual ficou marcado para sempre em nossa vida. Com isso, quero dizer que precisamos ser sensíveis, mesmo que a nossa motivação esteja correta, não devemos limitar o agir de Deus. Se eu não tivesse tomado aquela decisão, teríamos hora para encerrar a ministração. A motivação estaria correta, mas não viveríamos uma experiência tão profunda quanto a que tivemos, né? Deixe-me perguntar, quais têm sido as suas prioridades? Você tem sido sensível à voz do Espírito Santo? Neste exato momento, creio que Ele está falando ao seu coração. E você pode perceber que já valeu a pena a escolha de separar este tempo para fazer o seu devocional.
Agindo assim, pode ter certeza, a sua vida nunca mais será a mesma. Grandes experiências você viverá com Deus Pai, pois Ele está em busca dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Seja um deles, né? A frase do autor diz assim: sua escolha determinará o nível de experiência que você terá com Deus. O devocional 332, a leitura bíblica é Gênesis 26 e a palavra-chave é priorizar. Então, se nós, aqui como o autor está dizendo aqui, olha, que nós devemos, qual tem sido a nossa prioridade, né? Nós temos priorizado as coisas de Deus, nós temos sido sensíveis à voz do Espírito Santo, nós estamos ali obedecendo tudo que Deus fala para a gente obedecer, nós estamos ouvindo o Espírito Santo nos direcionando a fazer a vontade de Deus, nós estamos usando os ensinamentos de Jesus para fazer a vontade de Deus, né? Então assim, olha, neste exato momento nós escolhemos a boa parte. Eu escolhi a boa parte, está fazendo devocional. Você escolheu a boa parte, está escutando esse devocional e aplicando os ensinamentos na tua vida. Ele diz mais, ó, agindo assim, né, nós temos a certeza de que a nossa vida nunca mais será a mesma. Que quando nós ouvimos a voz de Deus, obedecemos seus mandamentos e fazemos a sua vontade, a nossa vida muda, né, e muda para melhor, né? Grandes experiências nós viveremos com Deus, pois Ele busca verdadeiros adoradores, né? Que o adorem em espírito e em verdade. Que nós possamos ser os adoradores que adorem o nosso Deus Pai em espírito e em verdade. E aqui, toda escolha que nós fizermos determina o nosso nível de experiência com Deus. Então assim, se você tem experiência com Deus, se você tem tempo de qualidade com Deus para orar, para conversar com Ele, para pedir a direção para Ele da sua vida e para fazer o que Ele te pedir para fazer, você vai ter mais experiência com Deus e você vai ter uma vida melhor. E como diz aqui, nessa passagem aqui de Mateus, né? Todo o livro de Mateus que fala no capítulo 6, dos versículos 25 ao 33, 34, fala pra gente não ter ansiedade, pra gente não ficar preocupado se a gente vai comer, se a gente vai beber, se a gente vai vestir. Porque se a gente depende de Deus, Deus já vai enviar provisão para todas essas coisas na nossa vida. Quando nós dependemos de Deus, quando nós oramos, quando nós confiamos, quando nós estamos ali em comunhão com Deus, Ele já envia o nosso alimento, Ele envia ali a nossa água, o nosso suco, o nosso café, Ele envia de alguma forma. Ou nós mesmos trabalhamos e compramos, ou se nós estamos passando por alguma dificuldade, Deus envia alguém para nos trazer o nosso alimento. Deus usa pessoas para nos ajudar, nos abençoar. A roupa também, ou a gente trabalha e compra, ou a gente ganha também. Eu já passei muito tempo na minha vida sendo ajudado por pessoas. E hoje eu posso trabalhar e posso ter as minhas coisas. Então é isso que Deus faz. Deus provê de alguma forma. Amém? Então que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, seus sonhos e projetos. Que Deus possa abençoar a minha vida, a minha família, meus sonhos e projetos. E nos ajude a priorizar Deus. Porque Ele tem o melhor para cada um de nós.